Suzanne Wesley, um coração em chamas por Deus. Susannah Wesley. Essa mulher não era apenas a mãe do fundador da Igreja Metodista, como você verá neste ensaio do falecido professor e pastor Duncan Haley. Susannah influenciou decisões importantes que Wesley tomou. Seu papel foi fundamental na fundação da Igreja Metodista no século XVIII. Suzanne Wesley, metodista. Os quase 73 anos e meio de vida de Susannah Wesley não podem ser contados no espaço estreito deste artigo. Portanto, nos restringiremos ao período de maio de 1738 a julho de 1742, o período do início do metodismo no verdadeiro sentido. Nesse curto período de tempo, Suzanne tornou-se uma metodista ativa e uma figura influente no movimento liderado por seus filhos João e Carlos. Destacaremos 5 momentos dos últimos anos da vida desta mulher extraordinária. O primeiro desses momentos ocorreu logo após uma data central para a Igreja Metodista, 24 de maio de 1738. Tudo indica que ele preparou a história de sua conversão, na verdade, a breve autobiografia espiritual que incluiria em seu diário comunitário, precisamente para explicar mais plenamente a sua mãe o significado do evento. João contou-lhe a história. Embora Suzanne não tivesse experimentado nada parecido antes daquele momento, ela abraçou o relatório. Depois de muita pesquisa sobre este evento, acredito que temos neste relato do Aldersgate Affair o relato mais completo que Wesley já escreveu. Foi por causa de seu desejo de compartilhar com sua mãe o que Deus havia feito em sua vida. O segundo momento é a experiência marcante de Suzanne de uma fé pessoal que difere em detalhes, mas é semelhante em significado à de seus filhos João e Carlos. Uma episcopal boa e comprometida, ela viveu por muitos anos uma vida marcada pela leitura da Bíblia, oração e meditação profundas e disciplinadas e participação ativa no culto e nos sacramentos. Ela nem sonhava com a certeza de que encontraria o perdão e a redenção de Deus. Mas, para sua surpresa, em uma data que parecia nunca ser revelada, Suzanne teve uma experiência pessoal e vivida de fé quando recebeu a comunhão de seu genro, Wesley Hall. Ela descreve a experiência em termos que lembram os discípulos de Emaús, quando Cristo se revelou no partir do pão. O terceiro momento que queremos destacar é seu envolvimento na adoção metodista da pregação secular, praticamente desconhecida entre os anglicanos da época. No início de março de 1739, John Wesley, muito hesitante seguindo o exemplo de George Whitefield, começou a pregar ao ar livre, o que levou a muitas conversões em Bristol, Kingswood e Londres. Mas a expansão geográfica foi mínima, pois havia apenas 2 missionários, os próprios irmãos Wesley. Isso não mudaria até que John Wesley trouxe um jovem convertido, Thomas Macfield, para Londres para ajudar no trabalho. Macfield estava entusiasmado com o trabalho, até pregando, algo que o reverendo John Wesley não reconhecia. Depois de saber da violação, Wesley voltou correndo para Londres para banir a Innovation. No entanto, Suzanne já havia ouvido o sermão do jovem e reconheceu a mão de Deus nele. Foi ela quem convenceu Wesley a ouvir o sermão antes de parar. Dito e feito. Depois de ouvir o sermão de Macfield, Wesley concluiu: é de Deus. Este foi o início da prática missionária leiga e foi um fator importante na expansão do trabalho metodista na época. O quarto momento foi a publicação anônima de uma obra teológica intitulada Algumas Reparações a respeito da carta do pastor Reverendo Whitefield. Wesley. Em uma carta censurada, Whitefield atacou os sermões de John Wesley sobre a graça gratuita. Na escrita, Suzanne defende a posição teológica de seu filho João e se opõe veementemente à predestinação calvinista, demonstra conhecimento considerável da literatura relevante da época. Uma leitura atenta desta publicação revela que Suzanne era uma teóloga e debatedora talentosa, um lado menos conhecido de sua vida. O quinto e último momento foi de grande solenidade, a morte e funeral de Suzanne Wesley em 30 de julho e 1º de agosto de 1742, respectivamente. Suzanne Wesley morreu não apenas com fé, mas com fé triunfante. Nos momentos finais, ela foi acompanhada pelo filho João e a maioria das filhas.
Pouco antes de morrer, ela pediu: filhos, assim que eu sair deste corpo, cantem um hino a Deus. Eles concordaram com o último pedido de sua mãe. Seu filho João presidiu o funeral. Ele escreveu em seu diário público que a multidão era grande demais para contar. Anos depois, Wesley construiria sua nova sede em Londres, City Road Chapel, comumente conhecida como Wesley Chapel, do outro lado da rua. Assim, em sua morte funeral, Suzanne, uma metodista, fez parte de sua linha de esplendor sem fim, daqueles que, mesmo depois de mortos ainda falam, HB 11:4.